Tam, tam, tararam, tam, tararam, tam, 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 tam. Está no ar a live do Brasil. Muito bem, minha gente. De segunda a sexta, às 7 horas, tem live aqui. Sempre batendo papo com gente boa, sempre conversando, entrevistando, brincando, fazendo coisas de todas as searas possíveis. E eu entrei e resolvi mergulhar, já que só se fala em política nesse país, minha gente, resolvi entrar nas lives falando de política também. Então já entrevistei aqui o Ciro Gomes, já bati um papo com a Marina Silva, ontem foi com o Fernando Haddad, todos estão disponíveis aqui no meu Instagram para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem. Não existe se inscrever no Instagram, mas a verdade é que tem como vocês me seguirem e falarem para as pessoas desses papos que estão acontecendo muito legais. E hoje eu converso com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Um papo bastante pra lá de especial. Vai ser bem legal. É um prazer e uma honra poder falar com o ex-presidente. Vou conversar semana que vem com o Amoedo, vou conversar com o Freixo, na outra semana com a Tabata Amaral, com tinha mais, quem era mais alguém? Tem o Alckmin, Manuela Dávila, deixa eu falar Manuela Silva, Manuela Dávila. Então tô indo aí por muitos lugares para bater um papo, para conversar e entender o que tá acontecendo, tentar entender, tentar ouvir nesse momento em que a gente fala tanto, né? Um bom momento pra gente ouvir, aprender um pouquinho, entender as coisas que estão acontecendo de maluquice nesse país. Já chamei a Dilma, vamos ver, tá feito o convite. Quero conversar também com personalidades de todos os caminhos, direita, esquerda, centro, enfim. Mas eu falo com um monte de gente também que não é de política. Amanhã eu vou falar com a Luciana Gimenez, com o pessoal do Médicos Sem Fronteiras. Vou falar na quinta-feira também com o Antônio Calone e com o João Kleber. Na sexta-feira tem Lília Cabral, tem Vanessa. Aí segunda que vem, aí já vira na semana que vem. Semana que vem tem Bruno Galhaço, tem Margarete Menezes, tem Maiara e Maraíza, tem o Freixo e o Amoedo que eu falei. Enfim, todo mundo perguntando do dólar. Até vou anotar, eu tenho um papelzinho que eu vou anotando coisinhas ao meio da minha conversa. Então já tem dólar anotado aqui. Enfim, tudo isso para dizer que então eu vou conversar com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nesse momento. Nessas conversas com o político, eu tiro os comentários, só para vocês não estranharem, para as pessoas não se exaltarem, para as pessoas não ficarem nervosas. Muitas pessoas não têm maturidade para isso. Então eu tenho tirado os comentários políticos e tem funcionado, tem dado certo. Então assim farei nesse momento. O Fernando Henrique, inclusive, criou um Instagram para participar do nosso papo, Presidente FHC. Eu vou até ver se o presidente já está por aqui. Deixa eu ver aqui. Se já estiver presente, já está entre nós. Então é isso que vai acontecer agora, minha gente. Vou tirar os comentários e vou começar nosso bate-papo. Luta, força, vamos nessa. Desativando os comentários. Opa, botei a câmera para lá. E agora sim, trazendo para dentro da conversa o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que cai para a gente. Vamos torcer para dar tudo certo nessa conexão. Agora sim. Muito boa noite, muito boa noite. E aí? Tudo bem, um prazer. Como é que eu me refiro? Presidente, senhor, você, com que tipo de... É fácil, mais direto. Mais direto? Muito bem. Mas eu fui, eu não sou. Mas esse ex-presidente fica agarrado na gente, não é não? Fica, mas eu procuro tirar de cima de mim sempre que eu posso. É muito pesado. E não tem inveja de quem está lá, não. Deus me livre, nessa hora tá louco. Você se coloca, às vezes, no lugar do presidente que tá, não estou falando necessariamente do Bolsonaro, mas enfim, Dilma, Temer, Lula, você olha e fala, eu faria assim, ou você prefere nem pensar nisso, o problema já está com o outro? Não, eu prefiro não pensar, mas de vez em quando eu penso, né? Penso mais para compreender do que para criticar. Criticar é fácil, né? Enfim, para quem já foi presidente, não fica muito bem estar criticando o tempo todo. Mas eu procuro compreender, entender, vejo as dificuldades. Esse que está agora aí, coitado,
Ele teve má sorte. Né? Eu me lembro, quando, no meu tempo, o apagão de eletricidade. Eu levei um susto, eu não sabia. Eu tinha investido muito em energia, eu não sabia. Levei um susto. Bom, imagina o atual, imagina o Guedes, que é ministro da Fazenda, que vem com um projeto de fiscal, cortar gastos. Nesse momento vai aumentar gasto. Então, deve dar um desânimo danado, né? É, com certeza dá um desânimo, mas mais do que, coitado, ele pegou um corona pela frente, realmente ninguém tinha passado por isso antes, mas há uma inabilidade em lidar com tudo isso que é muito grande, né? Você falou que não gosta de criticar, porque é fácil criticar, mas dá para ver alguma coisa positiva no que tem sido feito? Não, eu acho que ele, para falar em português, claro, ele não sentiu ainda a cadeira onde está, não sabe o peso. Fala, tem muita retórica, fala muito, e quando fala, escorrega, né? Tem escorregado muito, né? E eu acho que realmente é uma coisa inacreditável você tirar o ministro da Saúde no momento da coronavírus. É insensato. Só falta tirar o Guedes. E eu não sou do lado do Guedes, nunca tive, nem conheço. Mas pelo menos tem um rumo. Você vai tirar para botar o quê? Qual é o rumo? Né? Então, a sensação que eu tenho é que, além do coronavírus, que me chateia muito, eu vou fazer 90 anos no ano que vem. Caramba! Eu tenho que prestar atenção. Esse negócio, esse bichinho pequenininho é terrível, ele gosta de matar velho, né? Bom, tem essa mania. Bom, mas ainda assim, eu fico olhando para o negócio, não é possível, no meio dessa confusão, o presidente tinha que ter um pouco mais de sentimento, uma coisa que falar com as pessoas, como gente, né? E não uma coisa meio maquinal, ir para um comício, então querendo fechar o Congresso, que isso? Não sou tanto para a gente manter um Congresso ativo como nós temos, né? Vai fechar? Que isso? Quer dizer, é falta de rumo. Ele não vai fechar nada, é ímpeto, ele funciona por ímpeto. Eu não creio que haja um projeto. O projeto que ele tinha está afundando, que era uma economia liberal, sei lá o quê, muito ligada ao Trump. Tudo bem, eu não sou, mas enfim, entendo, respeito. Mas o mundo para o qual ele se preparou, a realidade não permite nesse momento. Você tem que olhar primeiro para o doente, depois para a economia. Como é que faz? Vai deixar isso tudo parado? Ele fica aflito, ele quer que funcione logo. Mas funcionando logo, mata mais gente. Como é que faz? É melhor não estar fora, é melhor estar fora como nós estamos. Né? É porque ele já está com a cabeça na reeleição. Que olha aí, e olha onde você entra aí nessa história. O que foi permitir a reeleição, seu Fernando Henrique? Mas eu defendo a reeleição. Até hoje eu defendo, porque você pelo seguinte, você não faz. É difícil fazer alguma coisa significativa em 4 anos. Leva mais tempo. Né? E o povo escolhe. Se você vai muito mal, tira. Né? Agora, você não pode jogar a sua alma, ficar limitada ao pensamento da reeleição. Ela vai acontecer ou não vai. Depende de muitas circunstâncias. Você acha que eu queria ser presidente da República? Não passou pela minha cabeça isso. Eu era professor da universidade, aqui e lá fora. Sempre fui acadêmico. Bom, virei senador na oposição, contra o regime militar, não sei o que e tal. Bem, depois o presidente da República foi o Itamar Franco. Eu era líder do PMDB na época. O Itamar nunca me obedeceu. Ele era irrequieto. Bom, mas ele me botou, ele ia lá em casa tomar café. Ele era um chefe curioso. Ele ia para a cozinha do meu apartamento lá em Brasília para tomar café. Bom, e no café um dia ele me disse, você quer ser ministro da Educação? Eu falei, olha, eu não quero ser ministro de nada, não preciso ser ministro de coisa nenhuma, mas não quero de educação. Eu tinha um professor chamado Lorival Gomes Machado. Aliás, eu dei a cátedra, eu fiquei catedrático de ciência política. Eu digo, olha, esse professor dizia o seguinte, educador é a mãe. Bom, eu disse ao Itamar, educador é a mãe, não sou eu não sou educador. Eu sou pesquisador, eu conheço alguma coisinha do Brasil, do mundo mesmo e tal, mas como pesquisador eu não sou educador. Aí ele veio para a ideia de relações exteriores. Eu falei, bom, é uma coisa que me apetece, pode ser. Né? Me nomeou. Bom, mas sempre que havia dificuldade na economia, ele me chamava. Aí, pouco a pouco, ficou muito ligado a mim, foi passando poderes para mim. Aí, bom, você vai indo, vai indo, vai indo. E eu não pensava em ser presidente da República, até que veio alguém de pesquisa, do Ibope, mostrou uns dados na casa do assessor meu, chamado Eduardo Jorge, mostrou os dados, olha, você ganha a eleição. Não tinha ideia.
Houve uma reunião do meu partido da época, hoje, o PSDB, e eu disse ao Luiz Mário Covas, o Richa, acho que o José Serra, não me lembro. Bom, eu digo, olha aqui, pelos dados eu ganhei a eleição, até sozinho. Agora, eu não governo. Se eu não tiver apoio, eu não governo. Então, não adianta eu ganhar a eleição, tem que ter apoio. Então, eu digo, e quem está querendo me apoiar é o PFL. Naquela época, isso era visto com muita preocupação pelo pessoal do meu partido e muita gente mais. Ah, vai para a direita, não sei o quê. E, bom, não tem jeito. Depois eu forcei o MDB a me apoiar. Eu forcei, era o Luiz Henrique, presidente. Por quê? Porque eu sempre percebi o seguinte, que eu acho que o atual presidente custou a perceber, é que você ganha eleição. Mas como é que você governa? Governar não é ganhar a eleição. Você tem que ter, na democracia, tem que ter o povo do seu lado e a maioria do Congresso. Uma coisa ligada à outra. O Congresso olha muito para ver o sentimento e tal, acaba. Mas você tem que ter base. Né? Bom, eu era da Constituinte, fui um dos que trabalhou naquele negócio da Constituição e tal. Nós não imaginávamos que a democracia que nós estávamos sonhando fosse dar no que deu. Troca de favor, nomeação para cá, nomeação para lá e tal. Passou do limite? Passou. Eu acho que passou. Mas você Quando que passou do limite? Na sua época já tinha passado o limite? Já tinha passado, sim. Não, já tinha passado. Porque você não tem, você precisa ganhar, tem que ter algumas coisas, tem que aprovar no Congresso. Não é reeleição. A reeleição ganhou fácil. Ganhou no Senado, então, 90%, a opinião pública era a favor. Depois o que inventaram, não foi a reeleição. Mas era difícil, porque eu queria fazer algumas reformas. Por exemplo, reforma da Previdência. Fizemos pouquinho, alguma coisa. Foi difícil, mas tudo era difícil. Naquele tempo tinha um movimento muito ativo da reforma agrária. Eu era favorável à reforma agrária. Eu sou. Bom, mas o pessoal não queria saber de reforma agrária. Você tinha que ter maioria, não sei o quê. Então você faz algumas alianças. Sempre dá um trabalho. Eu procurei sempre manter o núcleo do governo com gente ligada diretamente ao meu partido ou a mim. A parte econômica inteira não teve nunca influência política. Itamaraty não tem influência política. Tirava. Agora, você tinha que dar alguma coisa. Bom, você dá no quê? Bom, era uma estratégia. Vamos dar, bom, alguns ministérios menos significativos. O mais significativo que eles queriam era transportes. Energia nem tanto, mas transporte. Bom, eu fui levando. Né? Isso que você falou, desculpa te interromper, mas, por exemplo, o que eles querem? Um ministério. Isso é uma coisa que o brasileiro hoje vê com olhos bastante parcimoniosos, assim, porque a sensação que dá é: estou me vendendo, estou para conseguir aquilo ali, então toma esse ministério, faz o que você bem entender, com gente que nem entende do que é transporte, faz aí. Isso aí, você olha hoje achando que não há como fazer diferente? Ah, sim. Como é que eu fazia? Às vezes você perde, mas o que eu fazia? O secretário executivo era do meu lado. Alguém que eu indicava, para segurar um pouco o jogo. Agora, uma vez eu perguntei ao Clinton, que é meu amigo até hoje, como é que é nos Estados Unidos? Eles suspendem a votação para o presidente negociar. Você tem que entender que no jogo do poder, você precisa ter apoio, tem que ter alianças, partidos ou pessoas. Né? Quando você tem uma ditadura, também tem, só que ninguém sabe. Estão escondidas. Aqui é aberto. E a nossa mídia critica com razão. Critica e às vezes exagera. Tudo vira Nacatomalá. Alguns Nacatomalá sempre vai haver. O mínimo possível. Você tem que ver. Você não consegue fazer tudo o que você quer. Você tem que escolher que área você vai se concentrar. No meu caso, eu tinha que combater a inflação. Era dado isso aí. Eu tinha que mexer na educação. O ministro da Educação foi o mesmo, Paulo Renato. Foi ministro durante todo o tempo que eu fui. 7, 8 anos. Ele ficou ministro. Saúde, foi o Serra. 5 anos de ministro. Nessas áreas não tem conversa, você tem que ter rumo. Então, o mais importante para o país é que o país tem que sentir que tem um caminho. Qual é o caminho? Você vai para cá. Nas margens, você pode fazer alguma concessão. Agora, a tendência foi ser o contrário. Tudo virou barganha. Aí não dá. Não dá. Quer dizer, o povo não gosta, a mídia não mostra, não é? O presidente atual veio com uma outra retórica, não a política. Está errado. Tem que ter sim a política, a boa política. Qual é o objetivo? Quais são os valores? No que você acredita? Está indo nesse caminho? Mesmo que haja pessoas que não estejam nesse caminho? Bom, agora o que ele está fazendo? Está tentando obter apoio do chamado Centrão. Centrão é o quê?
É um grupo de pessoas de vários partidos que estão ali mais em termos, não diria que do Dacá toma lá, mas que no limite é isso. Bom, ele se sentiu na necessidade de ter apoio. Ou você tem a espada e fecha o Congresso, não é bom, ou você tem apoio do Congresso. E você tem a mídia, tem a opinião pública. Você tem que jogar com tudo isso. Mas daí muita gente que apoia o presidente atual fala assim, mas aí como é que o coitado do Bolsonaro, como é que ele vai governar se a velha política toma conta desse Congresso, esse Congresso é podre, 90% de quem está lá dentro é corrupto, é ladrão, safado, então não tem como ele conseguir. Esse é um argumento que os apoiadores bolsominions usam com muita força. Assim. Como conseguir apoio se todo mundo lá quer alguma coisa? Eu sei, mas eu acho que é o seguinte: você não faz nada se você não tiver apoio da opinião pública. A opinião pública não é só a mídia, mas é o povo. Você tem que explicar o caminho. Hoje eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei no negócio do apagão. O que eu fiz no apagão? Primeiro eu chamei todo mundo. Oposição, governo, todos os partidos e tal, lá no Palácio, não sei o quê. Depois falei com tudo que era empresário importante, com os sindicatos importantes. Mas o mais importante é explicar o país, pedir apoio à população. Você não tem outro jeito. Se você ficar isolado, é claro que não há vazio de poder. Quando o executivo não ocupa o espaço, ou o legislativo, ou o Congresso, ou no limite do passado, os militares, ocupam. Você tem que ter desempenho, não é? E tem que ter o apoio, não pode ser só do Congresso, mas tem que ser também do Congresso. E não adianta tapar o nariz. Política é assim aqui nos Estados Unidos, na França, na União Soviética, na China, só que num lado você vê, no outro você não vê. Você tem que dizer, olha, eu tenho um rumo, minha política é essa, vamos para esse rumo. Eu não estou baseado nesse Dacá toma lá, eu estou baseado na busca de um caminho. Eu acho que está faltando agora, eu não gosto de... É chato estar criticando sem parar, é fácil criticar, mas a situação é difícil. Mas eu acho que falta falar, explicar. Eu vou dar um exemplo mais simples. Agora, o ministro da Saúde, o anterior, eu não conheço. Nem o dono, nem falava. Certo ou errado, ele todo dia estava lá explicando, não sei o quê, vozinha mansa e falando. Não é? Bom, o presidente Bolsonaro tem frases curtas, rápidas. Ele dá ordem, não sabe. Eu não estou criticando, é o jeitão dele. Agora, ele foi eleito, ele tem legitimidade. Hoje mesmo, vi que parece que aquele ex-deputado Jefferson, não me lembro, que até foi depois a favor dele. Eu fui depois a favor dele, há anos atrás, num tribunal aqui. Bom, mas o fato é o seguinte, parece que o Jefferson disse que eu estou conspirando para fazer um impeachment para o presidente atual, Bolsonaro. É mentira, eu estou em casa, eu não estou conspirando coisa nenhuma. Então, mas não é só isso. Eu acho que eu participei dos impeachment, de alguns impeachment, né? Não é bom. Por que não é bom? Isso que eu ia perguntar. Me fala sobre impeachment, porque muita gente fala, eu vou te interromper para você completar aí a fundo. Muita gente fala assim, mas qualquer coisa também elege o Bolsonaro, tira depois, se não der certo, tira. Como se impeachment fosse uma coisa muito fácil, como se fosse a feira comprar tomate. Você que já viveu impeachment de perto, viu de perto, me fala um pouco sobre o que o estrago faz. O impeachment é sempre traumático, porque você vai tirar alguém que foi eleito e colocar alguém que é o vice em geral. Mas o vice que também foi eleito, o povo não sabe. Então você interrompe o jogo, né? Bom, então eu me lembro do impeachment do Collor. O Ulisses Guimarães estava muito ativo na época. Bom, nem ele nem eu queríamos impeachment no começo. Por causa disso, por visão histórica, não é porque é a favor ou contra, tá? Quer tirar vantagem. Eu não sou desse estilo, nem o Ulisses era. Bom, até que o quê? Quando é que você tem impeachment? Quando o governo paralisa, não consegue governar, não tem maioria no Congresso, começa a não poder fazer nada. Quando você tem povo na rua pedindo impeachment e quando você tem algum ato concreto que você possa atribuir a responsabilidade do presidente contra a Constituição. Eu não acho que exista, no momento atual, essa situação. Porque o povo está em casa, está com medo. Né? Bom, o governo está governando, bem ou mal, isso é outra questão. Foi eleito. Né? Então, eu acho que é um complicador adicional. Pode haver... Eu não vou fazer força para que haja, porque eu acho que é traumático. Não fiz força para que houvesse nunca, nem no caso do Collor, nem no caso da Dilma. Nem no caso da Dilma. Embora eu tenha... Mas o PSDB fez bastante, no caso da Dilma fez bastante forte. Não, o PSDB apoiou, eu tinha que apoiar, porque havia essas condições. Ela não tinha mais condições de governar. O nosso sistema é presidencialista, se fosse parlamentarista, cai o governo, aqui não cai o governo, cai o presidente, é uma violência.
aparece como uma violência, mas você tinha gente na rua, tinha movimento, né? Bom, eu não estou dizendo que não possa haver, pode, você já não, eu participei, eu vi acontecer impeachment, você muda de opinião, você acaba apoiando, dependendo da situação do país. Agora, não é um projeto, para mim não é projeto tirar o presidente, o projeto é outro. Primeiro, é a pandemia que está aí, cuidar das pessoas que estão doentes que precisam. Segundo, evitar que a economia sofra um colapso. Pode sofrer, pode sofrer. Esses são os objetivos, né? A futricaça política, a futricalia política, vem depois. Mas você acha, então, que hoje um impeachment causaria mais mal ao país do que o Bolsonaro ficar até o final do mandato dele? Eu acho que nas circunstâncias presentes, sim. Presentes. Ele pode criar situações que ele não tem alternativa, que ele mesmo vai criando, né? Os seus familiares, sei lá o quê, né? Bom, e aqui tem uma coisa que é interessante. Eu estava em 64, a única vontade de ser velho é que viveu, né? O resto é ruim. Bom, mas em 64, o que acontecia? Havia um projeto de país. Os militares abraçaram esse projeto de país. E tinha um projeto de país em elaboração. Hoje não tem. Os militares estão com a Constituição. Agora, meu pai é militar, é general, meu avô é marechal, conheço esse negócio. Bom, os militares, o que na alma deles não entra a desordem, a bagunça, a ineficácia, não sei o quê. Se acontecer algo desse tipo, mas não tem projeto de dar golpe, eu acho que não. O que não quer dizer que não possa acontecer alguma situação traumática no Brasil. Pode, porque vai indo mal, não é? Mas eu não acho que deva ser o propósito de alguém que tem responsabilidade política, mesmo que não tenha. Pessoalmente, eu tenho muito pouca hoje, eu tenho influência, mas não tenho poder. Bom, eu acho que é preciso olhar com atenção. Não é sair na rua, impeachment faz depois do quê? Depois do quê? Primeiro vamos cuidar, se o presidente impedir demais a economia, a saúde, o povo ficar irritado, aí fazer o quê? Mas não está na hora. Não acho que seja, eu nem acho que seja um projeto, propósito fazer isso. Você falou que não tem poder, mas tem influência, e lógico que tem. O PSDB, ele nunca, desde então, desde o seu governo, o PSDB perdeu para o Lula 2 vezes, perdeu para Dilma 2 vezes, perdeu para o Bolsonaro. O que aconteceu que o PSDB não conseguiu mais retomar esse protagonismo nacional? Veja, na verdade, os partidos envelhecem, passam, os momentos vão variando. E no Brasil, queiramos ou não, contam mais as personalidades, a liderança do que o partido. Tá? O PSDB ganhou comigo. Ganhei do Lula. Era difícil ganhar do Lula. O Lula sempre foi uma pessoa com loquacidade. Eu conheço bem o Lula. Com loquacidade. E naquele momento era um sonho. Né? Bom, por que eu ganhei? Eu ganhei porque eu tinha segurado a inflação. E porque enfim, tenho uma certa capacidade verbal. No Brasil, se você não tiver verbo, está perdido. Né? Pega a Dilma, que é uma pessoa que eu saiba não tem acusação de corrupção com ela. Mas ela não tinha capacidade de transmitir ao país. Bom, eu não quero fazer paralelos, que eu estou bem diferente, mas você tem que ter essa capacidade de transmitir ao país. Quando você perde ou ganha, e em parte, não é só por isso. Há momentos que você favorece mais um lado do que a outro e tal. Mas, em parte, depende da liderança também, da capacidade da pessoa de se fazer. Não estou botando a culpa em quem perdeu. Às vezes não é culpa de quem perdeu, é culpa da situação. Às vezes não é culpa nenhuma. É o momento que leva a isso. Bom, o que nós vivemos no Brasil hoje? Há uma descrença de todos os partidos. O presidente que ganhou, não ganhou por causa de partido, eu nem sei qual é o partido, PSL, que é isso? Não sei. Né? Não tenho ideia. Ele ganhou porque ele foi hábil, ou a família, ou ele, em mexer na mídia social. Né? É uma coisa nova. Né? Veja, eu vou repetir o que eu tenho dito. Eu fui colega do Manuel Castells, que hoje é teórico da coisa de sociedade em redes. Eu morava em Paris, era professor da Universidade de Paris, e ele estava lá também. Só que ele era jovem. Bom, eu vi o que aconteceu naquela ocasião. Naquela ocasião, de repente, quase caiu de Gaulle. Para nossa surpresa. Na minha escola, não terra. O Combandito, que é o chefe da revolta, era meu aluno direto. Bom, o que aconteceu? Quando a televisão e o rádio entraram na jogada. Então, os meios de comunicação. Hoje, você entra... Nós estamos falando aqui porque você quer.
Li, eu também. Então a gente liga e tal, conecta. Eu costumo dizer, para repetir o que Descartes dizia, Descartes falava cogito ergo sum, em latim. Eu penso, logo eu existo. Agora não é assim, não. Eu estou conectado, logo eu existo. Quem não está conectado não existe na vida. Mas conectado para o bem e para o mal, né? Porque as O bem fake news mal, foram bastante fortes, né? No começo, os que pensaram esse assunto, como Castells e eu próprio, nós imaginávamos que essa conexão era uma maravilha, liga pessoa a pessoa, quebra as instituições. Bom, mas não é assim, não. Hoje você vê que tem fake news, tem capacidade de manipulação, enfim, tem muita coisa complicada. E por isso tem essa crise da democracia representativa, que todo mundo fala. É porque não há uma adaptação dos sistemas de decisão à instantaneidade do movimento da sociedade. Bom, nesse momento, você está parada aqui pelo coronavírus, está com medo. Bom, eu acho que as coisas vão ficar mais complicadas depois, porque não tem emprego, não tem renda, está na rua, né? Pode andar, pode falar, tem conexão direta. Bom, então, eu acho que as coisas podem complicar politicamente. Mas você foi para a rede social, mas não me falou do por que o PSDB não consegue ter esse protagonismo nacional. Olha aqui, eu não consegui. O PSDB tem uma rede social, melhorou até. Mas, enfim, a alma do político, não é só o PSDB, do político brasileiro, não está conectada. A vantagem que tem, eu não sei se é o Bolsonaro ou se é o grupo dele, mas tem. Como é que ele ganhou a eleição? Não foi na rua também, mas foi com a rede, né? Bom, hoje, quando você está conectado, você não existe, né? Bom, isso é uma mudança cultural muito violenta. Você acha que o PSDB não conseguiu ler isso a tempo? Não, acho que não. Mesmo que leia a um ou outro, mas na vida, não. Eu vejo no meu caso. Eu uso o Twitter. Para quê? Para eu aprender. Você aprende o seguinte, não é fácil dizer alguma coisa. Depois você descobre que é melhor não dizer nada. É expressar o sentimento. Expressar o sentimento, né? É o que cola, é expressar o sentimento. Nós somos a geração, o PSDB inclusive, em que você tinha um raciocínio. É lento, não é momentâneo. Hoje as pessoas, o movimento é mais rápido, né? Não adianta eu gostar, não gostar, criticar. É assim, e vai ser assim, né? Então, o PSDB... minha conexão com o PSDB é muito remota. Eu sou presidente de honra, mas eu não estou no dia a dia do PSDB, não estou... Ainda hoje um amigo meu me telefonou que o PSDB vai voltar com não sei o que. Eu digo, bom, vou falar com alguém, para eu saber o que é, porque eu não sei, eu não estou ligado, não estou conectado. Mas não está ligado porque não se interessa ou não está ligado porque te colocaram um pouquinho de lado também? As duas coisas. Não é que eu vou botar de lado. Eu tenho uma concepção de que você tem momentos da história que você tem que atuar de uma maneira e momentos de outra, né? Eu nunca mais quis voltar a poder. Eu não tenho poder, não quero ter o poder. E se quiser, perco o tempo, porque eu não vou ter o poder, né? Bom, então o que eu passei a fazer depois que eu deixei a presidência? Fiz. Eu tenho uma fundação, tenho lá reuniões, a Fundação FHC, tem reuniões, tem pesquisa, tem debate, muito debate, né? Enfim, fui para me distrair com outras coisas. E eu escrevo livros. O que eu faço? Você faz o quê? Você fala, né? Vai para a televisão. Então, eu faço a mesma coisa. Escrevo livro e tal. E não quero, não tenho ilusão, não é que eu não quero, não tenho ilusão de poder querer ter poder. Poder é outra coisa. E acho natural que as gerações mudem. E você tem que entender que não adianta você querer fingir que é moço quando você não é. Você tem outro estilo de vida, outra maneira de olhar. Você ficou para trás em muitas coisas, outras, você pode ter tido alguma sabedoria, não sei se tem, enfim. Mas o fato é que quem vai crescer é uma geração nova. Tem que prestar atenção, mesmo nessa confusão que nós estamos aí, muito grande. Então, o próprio Bolsonaro representa uma ruptura. Eu não votei nele, todo mundo sabe, se não sabe, eu repito, não votei nele. Eu não leio o voto, primeira vez na vida. Por que eu não leio o voto? Porque eu também não acho que o PT fosse a solução. Porque o PT envelheceu também, né? Assim como o PSDB. O PT envelheceu, pertence a outro momento da nossa história. Eu acho que vai virar uma nova geração. Está vendo? Você é jovem, mas não é por isso. Tem muita gente jovem, não é só jovem de idade, de cabeça. Tem capacidade de entender o que está acontecendo. Bom, mas eu acho que isso é quase que inevitável. Existe uma mudança de geração. E nós estamos no meio dessa crise com uma mudança de geração. Tem governadores ativos, que são mais moços,
têm mais energia, que desejam, querem, talvez venham a ser presidente. Precisa de liderança. Eu estava dizendo e vou repetir. A nossa sociedade é sabidamente fragmentada. Você tem mobilidade social muito grande, é bom isso. Os partidos não representam mais, porque ficaram um pouco fossilizados. Bom, agora, você não vive sem que haja alguém que expresse o caminho. Você não vive sem líderes. E quando você está na situação que o Brasil está, precisa de liderança. Precisa de liderança. E olha, eu sou sociólogo, eu sei que as estruturas pesam, os partidos, os trabalhadores, o empresariado, eu sei tudo isso. Não obstante, como o movimento se dá quando pessoas vocalizam o que está imanente na sociedade. Precisa vocalizar, precisa ser capaz de significar, simbolizar. E o Bolsonaro conseguiu fazer isso? Eu acho que ele conseguiu. O que ele conseguiu? Não a velha política, barra o PT. Foi o que ele fez. Ele se elegeu pelo negativo. Não o que está acontecendo, não pelo positivo. Eu acho que agora nós temos que preparar o futuro, o positivo. Né? Esse positivo não vai ser preparado por mim, por você, por gente mais jovem e por muita gente. Mas alguém vai ter que simbolizar isso. Né? Alguém vai ter que expressar, falar, dizer, ter gesto. Política é gesto e é palavra. Não é só estrutura. Ele representa, ele simboliza a estrutura. Mas o movimento não se dá sem que alguém expresse esse sentimento. Bom, então eu não tenho uma visão catastrófica, a despeito de tudo. Hein? A despeito de Bolsonaro? A despeito de Bolsonaro. Eu acho que é preciso... Por que eu não tenho? Primeiro porque o parlamento está funcionando, o Congresso funciona e atua. O Supremo Tribunal atua também. Terceiro, os militares se profissionalizaram, não estão subscrevendo golpes. Bom, tudo isso, como se diz em latim, modus in rebus, depende um pouco, depende de como vão as coisas. Né? Por quê? Porque pode mudar. Não é garantido que você tenha um futuro radioso. É possível que haja um futuro radioso, mas é possível que nessa confusão toda comecem a surgir vozes que expressem o amanhã. Mas você acha que o Bolsonaro consegue permitir que essas vozes floresçam? Mas se ele não permitir, nós temos que forçar. Entendi. Forçar, você diz em que sentido? Forçar falando, atuando. Né? Eu acho que sim. Acho que não pode baixar a cabeça, pura e simplesmente. Porque aí está perdido. Como é que foi com o poder um tipo, não é o Bolsonaro, o Mussolini. O Mussolini era superior, intelectualmente, ao Bolsonaro, muito superior. Né? Mas houve um movimento. E a Itália embarcou naquilo. Foi ruim, mas embarcou naquilo. Bom, como é que os Estados Unidos ganhou o Trump? Porque America First, primeiro para nós. Né? Um isolacionismo, um certo sentimento, e chega de muito atenção à questão racial, não sei o que interessa é dinheiro, é ganhar, vender, já. Ganhou a eleição. Bom, eu acho que... Vamos ver o que vai acontecer nos Estados Unidos agora com a eleição. Se ele ganhar de novo... Acha que o Trump vai ganhar, né? Ele pode ganhar, mas se ele ganhar de novo, é ruim para nós. Eu digo para mim, para quem pensa como eu. Porque vai ter influência aqui, indireta que seja. Não é só aqui. Você veja na Europa também. Quantos têm uma orientação dita de direita? Muitos. Né? E você tem outros que não são de direita, mas são autoritários também. Aqui, nós somos ocidentais. Eu custei muito a entender esse negócio. Eu fui criado noutra época em que nós tínhamos a ideia do Estado Nacional, economia nacional, desenvolvimento, autonomia, e o inimigo era o imperialismo. O inglês, o americano. Muito bem. Eu fui para a Europa, na França, minha formação foi mais europeia do que americana, e fui para os Estados Unidos, isso há mais de 50 anos. E eu gostei dos Estados Unidos. Eu fiquei com raiva de mim. Como é que eu vou gostar daquilo que é o inimigo? Porque, na verdade, o Brasil pertence ao Ocidente e, no Ocidente, ao Novo Mundo. Essa ideia de liberdade não vige em toda parte. Na China nunca houve tanta aspas de liberdade como hoje. Mas não é o sentimento da cultura chinesa. Bom, essas coisas existem. Você tem também os polos culturais. A Rússia, de alguma maneira, eu conheço o Putin. E me impressionei com ele. Eu passei uma semana lá com ele, no Kremlin, quando era presidente. O Putin, ele significa a Rússia profunda, que é autoritária, autocrática, que tem medo de ser invadida, porque foi várias vezes. Né? Quer se defender. Então você tem que entender isso.
Quem me conversou sobre isso comigo foi o Clinton, em Camp David, que é a casa de campo dos presidentes, uma noite que estávamos lá. Né? Ele disse, olha, presta atenção, a gente quando vai a um país tem que perguntar do que eles mais desejam, o que eles têm medo. São as duas perguntas-chave para entender. Interessante. E a cultura pesa também. A história, a experiência pesa. Você não tem consciência disso, mas pesa. O Brasil queria crescer, quer crescer, né? Quer mobilidade, não sei o que e tal. Então, a liberdade é uma coisa que aqui se preza. Apesar de tudo, as pessoas querem liberdade. Né? E a expressão política dessa liberdade que nós temos na mão é a democracia representativa, que está em crise no mundo todo. Então, como é que vamos sair dessa? Não está fácil. Não está fácil. Mas é difícil você impor aqui. Às vezes eu estava lá em Brasília, ó, não adianta ele pensar que vai mandar em todo, ninguém vai obedecer. Você pode dar a ordem, ela morre no tempo. Você falou de direita, de esquerda, a gente vive essa polarização exacerbada no Brasil, e muita gente votou no Bolsonaro, na verdade, o anti-PT. Ele era o não e não o sim. Se perdeu essa ideia do que é direita ou esquerda? Eu vejo pessoas falando de esquerda e direita tão de qualquer jeito, como agora o Moro é de esquerda, e não sei, parece que o Bolsonaro é tão extrema-direita que o PSDB virou esquerda. Eu queria entender um pouco, na sua visão, de o que é esquerda e direita, e onde você se encaixa nesse meio e o que isso faz de positivo e negativo para o país. Vamos lá. O Bolsonaro não é para ser de direita. Os conservadores são de direita. Muito bem. Ele não é conservador, ele é atrasado. É outra coisa. Isso eu aprendi com o Sérgio Buarque de Holanda. Ele estava examinando uma banca de concurso aqui. E ele falava do Marquês do Paraná, não sei o quê, daquele período. E ele dizia para a pessoa que estava fazendo o exame lá com ele, mas o senhor não percebeu que esse fulano não era de direita, não era conservador, ele era atrasado. É assim, esse aí é atrasado. Quer dizer, pensa, agora inventaram que tem um tal de globalismo, que eu não sei o que é. É uma loucura. Marxista globalista, o que será isso? Né? Então, eles ficam lutando contra o moinho de vento, tá? Mas que transforma em realidade. Porque eles vão pensar, você, por exemplo, vai dizer que você é comunista. Eu também, nem se fale. Né? Não tem sentido, é bobagem. Né? Então, eu acho que você pode ter gente de direita ou de esquerda, mas tem que ser sensato. Tem que ficar no mundo do real, não no mundo puramente imaginário. O inimigo quer haver conspiração, problema para todo lado. Não é? Bom, não é que inexista. Um país como o Brasil, eu acho que você tem que prestar atenção que a desigualdade é muito grande. Olha aqui, eu comecei a vida fazendo pesquisa sobre negro. Eu fui assistente, fui aluno de um francês chamado Roger Bastide, e do Florestan Fernandes. Então, minha vida foi de sociólogo no campo, sobre negro. Negro em São Paulo, negro no Rio Grande do Sul, no Paraná, não sei o quê e tal. Então, você começa a perceber como é a sociedade brasileira. Ela não só não é igualitária, como ela nem percebe. Ela acha que é natural ser assim. Né? Bom, o que é grave. Então, eu acho que tem que prestar atenção. Se você... É um tema importante. Por que eu era a favor da reforma agrária? Continuo sendo. Porque é uma maneira de você distribuir. Você tem que distribuir. A concentração de renda aqui é muito grande. É melhor que haja medidas de distribuição de renda. Então, na hora da crise, está vendo. Agora todo mundo vai receber não sei o quê no banco, não sei o quê. Na crise fica todo mundo keynesiano. Solta. Mas eu acho que é preciso prestar atenção que existem diferenças. Tem gente que é, aspas, de direita, mas tem noção da desigualdade. E tem gente que é de esquerda e não tem noção da desigualdade. É importante ter noção da desigualdade. Você é importante, por consequência, ser capaz, competente, para tomar medidas que levem ao crescimento. Porque sem crescimento, não tem jeito. As pessoas se aferram ao que têm, não vão distribuir nada. No crescimento é mais fácil. Não é necessário, mas é mais fácil. Então, você tem que ter pessoas que entendam o jogo da economia, que é complicado. A globalização é um fato novo, não havia globalização. Né? Eu escrevi um livro há muitos anos, com um colega meu chamado, já morreu, Enzo Faleta, Dependência e Desenvolvimento na América Latina. Eu estava escrevendo agora sobre isso. Sobre isso, não, a respeito. E, naquela época, não havia o conceito de globalização.
Nós estávamos discutindo, na verdade, um mundo que se globalizava, mas nós tínhamos só a ideia de multinacional, de trust, cartel, não sei o quê, não via a ideia de globalização como é hoje. Então, o mundo mudou muito. E se as pessoas não percebem que esse mundo é assim, e como é que você vai fazer o melhor para a economia do seu país, pensando em termos de política, dentro desse mundo, você vai tentar fazer para um mundo que não existe, você vai quebrar a cara, de direita ou de esquerda. Também quebra a cara. Quer dizer, mesmo de esquerda, põe lá um de esquerda, que ache qual foi a vantagem que teve o Lula. É que o Lula não é de direita nem de esquerda, nada, ele é ele. Ele percebe a situação, tem sensibilidade. Se perdeu, eu acho. Não vou manter em detalhe. Se perdeu. Não precisaria ter se perdido. Né? Agora, é porque era de esquerda. Mas que horas que ele se perdeu? Ele se perdeu logo no início? Não, Ou ele se perdeu? ficou muito... eu acho que o poder... É complicado igual de poder, viu? Porque aquilo, a gente fica embevecido com aquilo, pensa que pode tudo. E tem sempre as expressões, esse negócio de compra de voto é inaceitável. De vez em quando me dizem que eu comprei voto para a reeleição. É mentira. Não? Isso se fala muito. Que é mentira. É mentira. Primeiro porque era desnecessário, eu tinha maioria absoluta. E segundo, que eu era contra. E quando Mas não tinha maioria absoluta porque comprou? Não já tinha antes. O povo queria, tinha pesquisa de opinião a favor, o Congresso era a favor. Não. Mas houve quem comprasse. Quem não queria, o outro lado, que era, na verdade, era o Maluf, que comprou bastante. Né? Bom, eu sou, num estado do Brasil, que comprar a meu favor, um estado específico. Mas eu fiquei contra. Eu não queria aquilo. Né? E, na verdade, pergunta a Marina quem que eu apoiei lá. Fui lá, apoiar, não apoiar ela nada. Na época, fazia luta lá contra a floresta, não sei o quê, mas os irmãos que depois ganharam, eu era amigo deles. Né? Bom, então eu não queria isso. Eu acho que não dá. O Lula talvez tenha sido leniente nessa questão. Não quero fazer acusações do que eu não sei, mas pode ter sido leniente. Não foi, o sistema foi indo para esse lado. Né? Mas ele foi deixando de alguma forma. É possível que o sistema vá para esse lado sem o presidente, o líder disso? É difícil. Você não pode controlar tudo, não consegue. Você não pode dizer que não houve corrupção no meu governo. Não pode dizer. Pode dizer que eu não participei e que eu não fui leniente com. Mas deve ter havido. Né? Pode ter havido. Né? Bom, então eu não quero personalizar, não quero exagerar. Estou dizendo que, de alguma maneira, apesar de tudo, o Lula entendeu o jogo do poder. Então, ele foi eleito, reeleito e governou. Bom, não basta você ter bons propósitos, tem que saber, tem que conhecer a realidade, como é que você lida com essa realidade. O poder não é feito para gente que é ingênua, é feito para gente que não é ingênua, o que não quer dizer que não tenha valores. Tem que não ser ingênuo e ter valores. Né? Bom, então, eu tenho a impressão que, às vezes, me dá a sensação que quando a pessoa não percebe qual é o sistema no qual ele está governando, a pessoa pode fazer coisas erradas. É o caso atual. Eu não acho que ele faça errado. Ele faz discurso. Eu sou democrata, eu quero liberdade, eu quero... Na verdade, o que ele fez contra a liberdade? De mídia, não sei o quê. Não tem, nós temos liberdade. Eu já vivi em regime que não tinha. Eu tinha medo. À noite, em minha casa, eu morava aqui em São Paulo, num bairro, enfim, de classe média alta, tocava à noite a campanha, eu tinha medo, podia ser polícia. Nós não vivemos isso. Não é essa a situação. É mais de desconcerto do que orientação numa direção. O que não justifica. Não estou defendendo. Você tem que consertar. Mas eu acho que para ocupar bem aquela posição de presidente, você tem que ter uma certa visão do que onde é que você está pisando. Não pode ir às cegas. Né? Pode, está lá. Né? Mas nós já vimos outros que não funcionam. E vimos outros também que sabiam e não caíram, apesar de tudo, porque sabiam qual era o jogo. Eu não estou defendendo a politiquice, não é isso. Eu acho que tem que juntar a capacidade de ser efetivo na ação política e ter uma visão. E ter o apoio da população, porque transmite essa visão. Agora, muita gente está falando como o dólar agora está alto. Eu falei que ia que conversar com você, de entrevistar. Muita gente falou, como é que a gente faz para ter o dólar 1 para 1? O pessoal quer o dólar 1 para 1, Fernando Henrique.
É, não sei. Não sei, tá ótimo. Eu não sei de quase nada. Às vezes eu invento. Você, agora, uma coisa, as pessoas podem acusar de muita coisa. Agora, tem uma coisa que eu quero saber o quanto você ainda bate na tecla. Você que sugeriu o nome do Gilmar Mendes, né? Você que colocou o Gilmar Mendes E ali. eu não me. Nomeou o Gilmar Mendes. Não te perdoarei jamais por isso. Pode, alguns vão achar isso. Por que eu não me João? Porque ele é competente, ele sabe muito. O, o Gilmar se formou na Alemanha, ele conhece direito, acabou de escrever um livro interessante sobre a Constituição. Enfim, ele é um sujeito competente. Né? Eu acho que é por isso que eu nomeei o Gilmar. Ele foi bom, ele é um sujeito competente. O que ele pensa politicamente, eu não sei. Ele terá seus pensamentos. Lá tem muita gente que pensa coisas diferentes. O importante é se eles, na hora de julgar, vão julgar pelo coração ou com a razão. Tá? Então, é complicado. Aqui no Brasil, nós gostamos, em geral, mais do coração. O Sérgio Buarque tem uma expressão chamada o homem cordial. Só que para ele era crítico isso. Cordial era do impulso. Não é da razão, é do impulso. A democracia depende, não é do impulso, depende de ter regra. Né? A nossa alma é de impulso. Né? No Supremo Tribunal é preciso botar gente que tenha cabeça, que saiba do que está fazendo. Né? Eu acho que isso é mais importante que seja de direita ou de esquerda. Porque, na verdade, na hora de julgar, tem que dar a razão de por que eu faço isso. Né? Agora, enfim, Temos um bom STF. O STF hoje é formado por 11 bons juízes. Eu conheço o Celso de Mello, é bom. É uma pessoa que tem noção das coisas. Eu acho que o Gilmar é bom, do ponto de vista jurídico, né? Eu, quando era senador, eu ia ao Supremo. Ia pessoalmente, anonimamente, para ver o debate. Para ver o que eles diziam. Naquele tempo havia o Pertence, que polarizava, e havia um que era dito conservador, que esqueci o nome dele. Era muito competente também. Bom, eu gostava de ver o jogo de argumentação. Bem, atualmente, o Gilmar é capaz de argumentar, o Celso Mello é capaz de argumentar, tem vários que são capazes de argumentar. Estou citando esses dois, o Barroso argumenta também. Tem vários que são capazes de argumentar. E eu acho que é importante que você crie uma independência do Supremo na base. Porque o Supremo, qual é o poder do quê? Da Constituição, é a razão. O que está ali? Ele não tem que ter lado político propriamente dito. Ele tem que seguir a lei. Está na lei ou não está na lei? Né? Claro que isso é idealista, mas, em geral, tem que procurar botar lá pessoas assim. Eu só nomeei dois. Um foi ele, outro foi a Ellen Grace. Por quê? Porque era competente e era mulher. E não havia mulheres naquela ocasião. Né? Eu achava que era necessário ter mulher. Acho que era importante ter representante. Não é por corporativismo, por ser negro, por ser mulher, por ser homem. Mas, se puder, você mistura um pouco. Representatividade, né? Representatividade, né? Então, e eu sempre respeitei o Supremo Tribunal. Sempre. Também não tive problema muito grave para resolver, não. Mas, por exemplo, no Supremo, uma vez houve o negócio do apagão. Então, chamei o Gilmar e os outros assessores meus e propusemos uma medida provisória, sei lá o quê. Bom, que tinha que passar pelo crivo do Supremo. O ministro, não vou dar o nome dele, não, que era mais amigo meu, que via tomar uísque lá no Palácio, votou contra. E deixou de ser meu amigo por isso? Não. Não. Continuou. Mas votou contra. Mas e ele ficou muito fulo da vida para usar falar. Na redação, deu palpite. E ele era contra. Fazer o quê? Mas eu respeito. Eu respeito. Se é contra porque tem opinião, porque está lá, tudo bem. Eu vou lutar ao contrário. Mas acho que se você não tem algumas instâncias que você respeite, não funciona. Né? Pega o Congresso. Eu fui senador. Bem, era outra época. Estava lá, eu gostava muito do Afonso Arinos, que era senador também. Eu fui à comissão de sistematização, da Constituinte. O Arinos era o presidente, eu era vice. O Arinos, às vezes, não podia, porque estava já com certa idade. Mas nós nos entendíamos. Bom, mas pega o Congresso. O Congresso, no tempo do meu pai, foi deputado. No tempo do meu pai, tinha maior nível, digamos. Por quê? Porque representava menos.
era menos no Brasil, era a classe dominante lá. Com o tempo, eu vi a abertura que foi acontecendo no Congresso. Hoje, o Congresso representa mais do que no passado e, por isso mesmo, o Brasil é desigual, o Congresso é desigual. Como é que você resolve essa confusão? Tem que ter liderança. No meu tempo, era o Ulisses Guimarães que dava as cartas. Não era só ele, mas ele tinha uma força enorme, né? Muito maior do que nunca teve voto. Por isso, para ganhar a eleição aqui em São Paulo, a deputada era difícil, mas ele tinha poder, tinha capacidade, liderava. Né? Bom, eu vejo agora no Congresso, por exemplo, o Rodrigo Maia. Conheci bem o pai dele, o César, que era impulsivo e tal. Conheci a mãe dele uma vez só, nos Estados Unidos jantamos, era chilena. O Rodrigo tem equilíbrio. Ele é um mata-borrão, me parece. Eu, no passado, eu não achava isso, quer dizer, não achava, não tomava ao pé da letra. Ele mostrou que tem uma certa liderança. Né? Eu não conheço, mas pouco, o atual presidente do Senado. No passado, era Antônio Carlos, que se revezava com Jada, não sei o quê. Pessoas competentes, difíceis. Todo político desse nível não é fácil. O presidente tem que tomá-los em consideração. Muitas vezes diziam que a crise chegava no meu gabinete grande e saía pequena. O que eu fazia? Eu ouvia. Não é que eu interferia, né? Eu ouvia. Eu aprendi com meu pai isso. Meu pai, que foi militar, foi tenente de 22, portanto rebelde, a família toda. E meu irmão dele os dois foram presos aqui, você mora no Rio, na Fortaleza de Laje, aquela pedra que está ali. E meu pai me contava que ele começou a conversar com um soldado que tomava conta dele e do irmão. E através disso falava com o irmão. Bom, é preciso que as pessoas sejam capazes de falar, de ouvir, prestar atenção. Para quem é presidente não é fácil. Eu me lembro que no meu tempo eu ouvia muito um senhor que tomava conta da piscina do Alvorada. E as empregadas, havia uma especialmente, Dalina se chamava, que eu levei do Itamaraty para lá. Bom, essa me falava com mais liberdade. E tinha um garçom, havia vários. Eu tomava café lá em cima, no segundo andar. Bom, vi um garçom que conversava comigo. Esse era mais franco, não me lembro nem o nome dele. Porque é muito difícil o presidente saber o que as pessoas pensam. Vai a você para dizer o que você sabe, para te agradar. Você tem que pegar pessoas que te digam a verdade. Pelo menos a verdade, o que elas sentem. Eu tive uma assessora chamada Ana Tavares, de imprensa. Bom, a Ana era muito desbocada, dizia o que queria. Bom, eu mantive 8 anos, e eu gosto dela até hoje. Porque ela dizia as coisas. Às vezes você leva um susto. Mas se você não for, se você achar que você está ali, que você é rei, está perdido. Você acreditar que tem todo o poder, está perdido. Não tem. Você tem que jogar com os fatores reais da sociedade. Não pode ficar na sua bolha, né? Eu sinto muito que o presidente hoje vive no mundo dele que ele acha incrível. Isso é péssimo. Para ele também. Pode acabar se confundindo porque está na bolha. Mas a tendência é ficar na bolha. É muito difícil você ter acesso à real opinião das pessoas. O que eu fazia da presidência? Eu ouvia, chamava, não sei o que, as pessoas falavam. E sai feliz da vida, só porque foi ouvido. Né? É importante ouvir. Né? Mas tem que ter estômago para ouvir o Antônio Carlos Magalhães, para ouvir Jader Barbalho. Não tem que ter uma força. Mas não tem outro jeito. Se não tiver estômago, não vai ser presidente. Não tem. Vai para outra função. Se você quer ficar... Ou então você é ditador, isso é outra coisa. Né? Mas pega aqui no Brasil, Getúlio. Eu conheci pouco Getúlio. Eu tive um tio, avô e um primo que foram ministros do Getúlio. Bom, o Getúlio, não pense você que ele não ouvia. Ele ouvia. Ele sabia distinguir, ouvir, manobrava. Ele veio do sul, do Rio Grande, tinha positivista, um impulso autoritário, é verdade. O mundo pesa muito nas decisões. Eu vivi num mundo democrático. O nosso mundo atual está na dúvida. Não se sabe muito bem como é que ele vai ser. Estamos vendo a Europa está meio desconcertada. Eu conheço muitos dos líderes lá, conhecia. Ainda conheço alguns. E os Estados Unidos estavam também pelo voto, elegeram Trump, como aqui. Enfim, essa onda é uma onda por causa da mudança grande da sociedade. As pessoas nem têm noção. É porque as instituições estão tateando. Então, é perigoso, porque pode vir uma palavra de direita, reacionária, que não dê atenção à maioria, ao povo, ao pobre. Pode ganhar. Pode ganhar. E mesmo que não seja assim, eu não sei se o Bolsonaro não dá atenção ao povo.
Deve ter alguma empatia, senão eu não ganhava. Mas eu talvez tenha que entender mais a realidade em que ele está pisando. Né? Por que os militares, bem ou mal, têm uma noção da realidade? Porque eles andam muito pelo Brasil. E tem um dado, vou defender. Eu sempre fui perseguido, perdi cátedra, fui para o exílio, tudo. Não tem nada com eles. Agora, tem o seguinte, eles têm uma noção de companheirismo, porque vão nas suposições que vão para a guerra. Tá? Então, ele não vê o outro como inimigo. Eles tentam entender. É mais fácil para eles entender. Andam pelo Brasil. Tá? O que eu aprendi no Brasil não foi porque eu era professor da USP. A USP estava lá em cima. Não, é porque eu era professor de campo, eu fiz pesquisa sobre negro, fui fazer pesquisa no Piauí, na negócio da Transamazônica, fiz pesquisa no sul do Brasil, né? Conheço bem o interior do Brasil, Goiás, não sei o quê. Pesquisa, vê as pesquisas. Você tem... Meu pai dizia uma coisa que eu gosto de repetir. Os que leem sabem muito, os que veem, às vezes, sabem mais. Não basta ler, tem que ver, tem que sentir, né? E para você ser político, os políticos geralmente leem pouco e sentem muito. Né? Mas não dá para você ser um estadista, um bom político, se você não tiver alguma noção também de leitura. Não saber para onde vai o mundo. Tem que saber. Você tem que estar... Da onde veio também, inclusive, né? Como? Da onde veio o mundo também. Como é que a gente chegou até aqui, né? Claro. Né? E eu tive, talvez por injunções da vida, eu vivi em vários países. Eu vivi aqui, vivi no Chile, vivi na França, vivi nos Estados Unidos. Enfim, vivi na Inglaterra. Isso me obrigou a ver diferenças. Bom, isso é importante. Você tem que olhar para perceber a diferença. Às vezes você tem... Aqui o Brasil está cheio de diferença. As pessoas não veem a diferença. Tem que notar a diferença. Né? E isso você não aprende no colégio. Tem que viver. Tem que ter experiência concreta. Né? Tem que rodar. É claro, e quando você está no poder, você tem que entender que aquilo é transitório. Ou senão, ou seja, a monarquia é outra coisa, mas aqui não. Aqui é transitório, é uma sociedade muito jovem, que muda muito, tem opinião, tem ondas, tem não sei o quê. Então você tem que entender essa coisa, né? E você não faz o que você quer, você faz o que você pode, mas tem que querer alguma coisa. Não pode ir atrás, tem que querer. Enfim, é fácil falar, só é difícil fazer. Exatamente. O que vai acontecer é o seguinte, agora a gente vai já se encaminhar para o fim, só que o Instagram, a live, ela termina com 1 hora automaticamente. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou desligar e voltar para a gente terminar esse papo, para a gente acabar. Eu prometo que você vai jantar já, mas eu vou desligar e aí volto só para... Aí você volta para fazer... Esse negócio, pode fazer. Tá bem. Então já vem. Daqui a pouco. Vocês que estão seguindo a gente também, vou encerrar e volto em 1 segundo. Não saiam daí.